Que Jesus nos abençoe. Onde estão os espíritos? Muitas pessoas, ao se aproximarem da doutrina espírita, se deixam atemorizar, imaginando que tão só pelo fato de ler um livro espírita, ler o livro dos espíritos, estaria com isso atraindo a presença dos espíritos. E ainda permanece essa cultura que vem de um tempo onde os demônios, as divindades malfazejas, onde os poderes desconhecidos de trás os montes poderiam nos atingir, nos desequilibrar, nos adoecer, nos fazer mal. Onde estão os espíritos? Devemos começar na busca da resposta por entender o que são os espíritos. Os espíritos são nada mais, nada menos do que os seres inteligentes do universo. Seres inteligentes do universo. Fora e além dos espíritos, a única realidade é a da matéria. A matéria inanimada e os seres inteligentes compõem toda a apresentação na sua multidiversidade do universo. E acima de tudo isso, o Criador, Deus. Deus, o elemento inteligente, os espíritos e a matéria. Onde estão os espíritos? Onde couber a inteligência. Onde a inteligência puder penetrar, aí estão os espíritos. Na Terra, sobre a superfície, nos corpos animados, além deles, no mundo e nas faixas espirituais que circundam o planeta e pelos espaços infinitos. Os próprios espíritos nos dizem que não existe planeta desabitado no universo. Os planetas que não podem sustentar a vida orgânica, carnal, corporal, ainda assim são utilizados como bivacs, acampamentos de espíritos desencarnados. Os espíritos tomam todos os espaços pelas infinitudes do universo. Onde estão os espíritos? Estão por toda parte, na nossa casa, no trânsito, no nosso trabalho, no centro espírita também, mas não exclusivamente no centro espírita. Os espíritos, se não muito evoluídos, se interessam muito pelo nosso jeito, pela nossa maneira de ser, ficam nos observando, querendo identificar propósitos, realizações, quedas, fracassos, nos observam. Como nós gostamos de assistir
o reality show do Big Brother, eles também assistem o reality show das nossas vidas, nem sempre muito empolgantes, mas nos assistem. Isso os distrai, especialmente para os espíritos que ainda não conseguiram se identificar com a vida, se identificar na vida. Se distraem com os nossos percalços, e há até aqueles que costumam colocar distraidamente, entre aspas, a perna no nosso trajeto para nos ver desabar. E se distraem com isso, riem do nosso choro, sorriem das nossas lágrimas, se compensam assim da grande frustração que a maioria dos espíritos leva por não terem ainda se feito despertos para o significado mais profundo da existência. Mas, se os espíritos são seres inteligentes, e se a inteligência alcança qualquer lugar no universo, há um óbice. Os seres inteligentes são descompensadores de campo energético. Por serem vivos, emitem ondas que atravessam todas as suas dimensões mentais, emocionais, espirituais. E essas ondas criam atração, campo de atração, que estruturam matérias, primeiro energias e depois matérias mais sutis, formando um corpo, um verdadeiro corpo. Não existe inteligência sem corpo. Toda inteligência se vê investida de uma individualidade, de um corpo. Corpo que, se quisermos saber como é, basta nos olhar para nós mesmos. Cabeça, tronco, membros. Os espíritos se mostram, se dizem exatamente como nós somos. 2 olhos, nariz, boca, 2 orelhas, alguns têm tupete, outros não, como nós mesmos. Tem forma, tem corpo. E se os espíritos têm corpo, logo se deduz que os espíritos não têm acesso a todos os espaços, porque nem todo corpo encontra abertura para sua inserção. Se a mente é livre, o corpo não o é. O que significa isso? Significa que cada corpo espiritual, sendo estruturado dentro da vibração própria do ser, no seu longo trajeto evolutivo, há corpos espirituais evoluídos, sutilizados, quase que propriamente espíritos, e há corpos materializados, densos, pesados, rígidos, inflexíveis. E os corpos dos espíritos ainda apresentam, consoante a sua maior ou menor evolução, maior ou menor luminosidade, luz. Luz para os espíritos superiores,
Imaginem vocês numa noite escura e de repente vocês são surpreendidos por um carro não percebido que acende os dois faróis na sua condição de farol alto, e aquilo se acende como um relampejo surpreendente diante de vocês. É a situação do espírito inferior diante de um espírito superior. Ele fica completamente ofuscado. Eis porque o espírito inferior não consegue senão submeter-se à força, à luz do espírito superior. As dimensões, na medida em que vão se desdobrando para cima, para o alto, elas vão se sutilizando, e o corpo do espírito, conforme a sua densidade, não consegue flutuar, emergir em faixas que transcendam a sua vibração. O que quer dizer que os espíritos inferiores ficam por baixo e os espíritos superiores por cima? Aquela ideia teológica dos céus ao alto e dos infernos nas profundas bate com a observação dos espíritos. Há espíritos que têm dificuldades até de viver na crosta onde nós estamos, não suportam mais a luz do sol, vivem nos abismos, nas furnas, como que refugiados de qualquer incômodo com a luz da verdade, a luz da realidade. Preferem os seus sonhos, ou melhor, os seus pesadelos. Pois há quem prefira viver com os pesadelos do que ter que encarar a realidade e os seus desafios. A maior dificuldade dos espíritos trevosos é encarar o caminho de ascese, de redenção, de subida. Como acontece conosco, quando alguém nos desafia a superação, a transcendência, a vencer os óbices do nosso emocional, e que nós resistimos. Não. Aqui eu desço. Nos consultórios de psicoterapia, os técnicos, os especialistas sabem disso. Se a conversa vai se aproximando do ponto dolorido em que a criatura acredita-se incapaz de atravessar, ela se afasta. Na psicanálise, se sabe que o sujeito dificilmente enuncia aquilo que ele percebe ser o seu ponto de estrangulamento. Costuma, ao contrário, despistar o psicanalista, falando justamente de coisas que desviem o olhar do terapeuta da sua dor. Há muitos espíritos nas trevas, bilhões de espíritos nas trevas. Somos 7 bilhões de almas encarnadas, e nas trevas não há menos do que 7 bilhões de almas desorientadas e refratárias à luz. Não querem saber da verdade. Não me diga nada. Não quero saber de nada. Não vejo, não ouço,
não fala. São as trevas, a recusa à luz. Estes espíritos dificilmente sobem à superfície da Terra. Mas se nós somos 7 bilhões de espíritos encarnados, se há pelo menos 7 outros bilhões nas furnas, na subcrosta, há pelo menos 7 outros bilhões comungando conosco. Eu estou conversando com vocês aqui, tem um me olhando de cá, tem outro olhando de lá, tem gente fungando no pescoço de vocês. Vivem no nosso meio, achando tudo interessante. Reality show. Já pensou? Vendo a gente o dia inteiro, nos acompanhando nas menores atitudes, assistindo os nossos ensaios, as nossas tramas, as nossas mentiras e as nossas verdades. Heróis e bandidos, ídolos e detestados. Estão nos observando. Pelo menos 7 bilhões. Dá para fazer uma marcação homem a homem. Você vai com esse, eu vou com aquele, tá bom? Tá. Cada um com um, Deus para todos. São espíritos que não conhecem outra realidade senão a nossa. Pobre humanidade terrena, que não se sabe, não se conhece, não sabe o que é melhor para si, vão nos acompanhando, sofrendo das nossas limitações, teto baixo, impossibilidade de alçar voos. Mas não fiquemos tristes, porque pelo menos outros 7 bilhões de almas transitam em espaços acima do nosso horizonte. Já se sabem, se conhecem de muitas vidas, têm uma história de ensaios, tentativas e erros, construíram uma grande experiência, já não se distraem com os gozos e as paixões, compreendem as nossas dificuldades e, se lhes fosse possível, colocariam degraus para que nós ascendêssemos até eles. Aliás, esse é o grande propósito desses outros 7 bilhões de almas, colocar degraus para que nós também nos libertemos da inferioridade, da imperfeição das nossas almas, que nos retém aqui nesse horizonte humanidade terrena. Mas alegremos-nos um pouco mais, acima desses 7 bilhões de almas que são homens de bem, almas que animaram homens de bem sobre a terra. Acima delas, almas esclarecidas, é verdade, que têm compreensão e ainda sujeitas, no entanto, a novas quedas, outros 7 bilhões de almas. Poderíamos chamá-los de anjos, mensageiros do Senhor, em espaços onde há uma harmonia tão grande que as modulações da alma fazem surgir no próprio espaço ambiente cores, melodias, reinos, ainda sobre a terra, mas muito felizes. Jesus chamava estes espaços de reino dos céus.
reino dos céus. Para onde eu vou, vós ainda não podeis ir, mas vou preparar-vos um lugar, para que onde eu estiver, estejai vós também. O reino dos céus. E olha, minha gente, que é o reino dos céus à la terra. É verdade, à la terra. Pobre ainda diante da grandiosidade dos reinos celestes, dos mundos evoluídos. Tudo na proporção, consoante a nossa vibração, todo o desenvolvimento que tivemos realizados no corpo espiritual. Nós estamos aqui todos na mesma dimensão. Nós nos vemos e nos identificamos pelo corpo, pelas feições. Mais barriga, menos barriga, mais cabelo, menos cabelo. Nós todos nos reconhecemos. Mas do mundo espiritual, eles nos conhecem de outra maneira. Nos conhecem pela apresentação, a aura, o cartão de visitas do nosso corpo espiritual. Mais denso, menos denso, mais luminoso, mais sombrio, mais desenvolvido num quê, menos desenvolvido em outro quê. Somos identificados facilmente pela nossa fisionomia perispiritual. O nosso perispírito é o nosso cartão de visita. Sendo o cartão de visita, é ele que convida os espíritos a conviverem conosco. Não é mesmo? Ninguém apresenta um cartão de visita se não for para chamar o outro para sua casa, para o seu escritório. Eis o meu cartão de visita. Quando você não quer receber a visita, você guarda o cartão no bolso, não é não? Quando você quer a visita, eis o meu telefone. O nosso cartão de visita é o que nós somos, é o que nos fizemos ser. Os espíritos são convidados pelos nossos propósitos. Os espíritos se sentem convidados pelos nossos desejos, pelas nossas paixões. Os espíritos se sentem à vontade para se juntarem conosco, consoante o que tivermos realizado em nós mesmos. Não precisa discurso, não precisa anúncio, basta a nossa figura espiritual. Semelhante atrai semelhante. Lei de sintonia, cada qual com a sua turma. Por que eu estou dizendo isso? Para concluir que ninguém precisa ter medo dos espíritos. Nós precisamos ter medo, isso sim, é do que nós estamos pensando da vida. É dos propósitos que nós alimentamos ante a vida. Ninguém precisa ter medo de espírito. Espírito não tem poder nenhum sobre nós. Somos nós que temos poder sobre os espíritos. Somos nós que os chamamos, somos nós que os alimentamos nos seus propósitos para o alto ou para o mal. Nós os atraímos
por nós mesmos. Ninguém precisa ter medo de espírito. O único espírito que deve nos atemorizar é o espírito que nós somos. Que nós somos. Pensamentos bons, desejo de se empregar totalmente no bem, vontade firme recusando os maus impulsos, luta permanente contra as más tendências. Isso cria um caráter, isso cria uma personalidade, isso cria uma estrutura vibratória. Isto atrai bons espíritos. Ninguém precisa passar por exorcismos, ninguém precisa invocar as forças do mais alto. O que vale, isso sim, é evocar as luzes potenciais que nós trazemos dentro de nós. É difícil amar, é difícil propender para o bem. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Experimentai o meu jugo, que ele é suave. Tomai sobre vós o meu fardo, porque ele é leve. Fazer o bem é tão gostoso. Amar não tem nada melhor. Suave é o meu jugo, leve é o meu fardo. Nós temos a chave da nossa companhia espiritual. E vocês vão dizer, então por que nós somos assediados? Somos tão bons? Resposta: porque vocês são missionários. Missionários da redenção dos espíritos necessitados. Imaginem, sem luz, onde nós vamos encontrar luz? No outro que tem. Nós somos os que temos a luz. Por isso somos assediados. Somos assediados para quê? Para repelir as trevas, para enviá-las para as profundas, ou somos iluminados para trazer esperança e possibilidades, oportunidades, para que essas almas, olhando na inanidade do espírito que nos caracteriza, também saibam que elas podem tanto quanto nós. Queremos ficar livres dos obsessores? Estamos errados. Não é esse o caminho. O nosso trabalho é de auxiliar os espíritos que agora nos perseguem e que amanhã nos serão associados pelos valores do coração. Nós não somos obsediados por castigo. Nós somos obsediados como oportunidade de serviço. Porque se o obsessor pode sorver do amargo das nossas inferioridades, eles podem absorver da doçura dos nossos sentimentos. Gandhi dizia que o amor tudo transforma. E se nós não conseguimos transformar os outros, mandava Gandhi
aumentar a chama do nosso amor. Porque o amor é irresistível, ele não luta contra, ele trabalha sempre a favor. O amor não oprime, ele a levanta. Nós não temos que temer espíritos. Os espíritos que se aproximam de nós, nas sombras que os caracterizam, são apenas os espíritos que nós devemos assistir com o empreendimento da nossa própria realização espiritual, do acender as luzes que tanto aguardamos ao longo da eternidade. Nossas luzes são o nosso bem, e o nosso bem é o bem da vida, é o bem da vida. Ou nós ajuntamos com Jesus, ou nós espalhamos. É tempo de definição. O que nós queremos da vida? O que nós podemos esperar da vida, senão aquilo que conseguimos tirar do tesouro do nosso coração? Já dizia Jesus, é como um baú de onde tiramos coisas velhas e tiramos coisas novas. O que nós queremos tirar do nosso tesouro? Coisas velhas, lutas, disputas, medos, insegurança, ou coisas novas, amor, solidariedade, ânimo, alegria, confiança? Só depende de nós. Não há que temer espíritos, não há que temer espíritos. Eles são nós amanhã, eles são nós ontem. Nós somos espíritos. Só temos que temer a nossa displicência, só temos que temer a nossa distração. Estamos na vida para quê? Senão para acender o lume. E Jesus já nos desafiava. Não se acende o lume e se o coloca sob o alqueire, mas sim sob o candeeiro. O segredo da vida é muito simples. É muito simples. Brilhe a vossa luz. E se o sal não serve para salgar, o que se lhe será feito, senão atirá-lo no chão e pisoteá-lo? Qual o nosso destino? O chão ou as estrelas? As trevas ou a luz? Onde estão os espíritos? Estão onde eles podem estar. Onde está o espírito que nós somos? Essa é a grande interrogação. Qual a resposta? Somos nós, pessoalmente, que a daremos. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado a todos.